Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo ajudar aqui um amigo resolvendo algumas questões relativamente ao... Quer dizer, não é bem ao nono ano, mas são questões de exame do nono ano. São questões que incidem então no cálculo de áreas e também uma questão tocando então na semelhança de triângulos. Quer dizer, eu tenho aqui as três alíneas que vou resolvê-las neste vídeo. Bem, o problema é o seguinte, vamos então começar. Temos então aqui o quadrilátero ABCD, que é um trapézio, apresentado aqui na figura 2, é um trapézio retângulo, quer dizer que aqui é 90 graus, né? E aqui também é 90 graus. Sabemos que o comprimento da AD são 3 unidades de comprimento, né? Quer dizer, daqui a aqui são 3 unidades. O comprimento da AB são 4 unidades e o comprimento de BC são 5 unidades. O ponto P, que é este, é um ponto que se desloca ao longo do segmento AB, quer dizer, este ponto P desloca-se ao longo do segmento AB, de tal forma porque para cada posição do ponto P, nós temos que o comprimento de P até B é igual a X. Quer dizer, vocês no nono ano, sem nunca terem feito assim uma questão desse género, é um bocado difícil, quer dizer, perceber isto, o ponto P desloca-se, mas agora tenho figuras onde os pontos andam de um lado para o outro. Né? Para que percebas exatamente esta situação, eu tomei a liberdade de, no GeoGebra, colocar então dinâmica nisto para perceberes o que é que está aqui a acontecer. Então vou agora aceder ao GeoGebra só para percebermos o problema e para percebermos o que é que está aqui a passar. Então, até já. Bem, aqui no GeoGebra fiz então uma reprodução do quadrilátero do trapézio, né? Do quadrilátero ABCD, e temos aqui o ponto P, que repara que é móvel. O que é isto dizer que é móvel? Ele vai andar assim aqui no segmento AB. Então repara, ele ao andar aqui sobre o segmento AB, quer dizer, vai-te formando aqui vários triângulos. Estes triângulos são aqui vermelhos. Não são todos iguais, não têm todos a mesma área. Como tu vês a área ali, quer dizer, dependendo da posição deste ponto P, a área deste triângulo vermelho é diferente. Quer dizer, não tens sempre o mesmo triângulo. Dizem também que a distância de P a B é igual a X, que é este valor que eu estou a colocar aqui, 1,56. Repara quando o ponto B coincide ali com o ponto B, obviamente aquele X vale 0, não é? A distância, se o ponto B está em cima do B, a distância de um ao outro é 0. À medida que o ponto P vai se afastando do ponto B em direção a A, quer dizer que este valor de X vai crescendo, até que o ponto P, quando está ali em A, obviamente que a distância é exatamente igual a esta distância da AB, ou seja, 4. Isto é que esta situação, tens aqui figuras geométricas onde tens pontos móveis e o ponto movendo-se, quer dizer, vai aqui mexendo, obviamente, com outras figuras que tens. Esta é que é a ideia do exercício, percebes? Tens assim aqui um ponto móvel que se vai movimentando apenas neste segmento AB. Repara que relativamente a este triângulo vermelho, o ponto D e o C são pontos sempre fixos, só o P é que move, ok? Pronto, uma vez então percebida a dinâmica aqui desta figura, vamos voltar aos exercícios e vamos agora tentar então resolver os problemas. Então, até já. Ok, de regresso então aqui à apresentação, vamos então resolver a questão 9.1. Aqui questionam-nos o seguinte: qual é o valor arredondado às décimas, quer dizer, o resultado final tens de fazer um arredondamento à primeira casa decimal, às décimas. Eles querem então o valor do perímetro do quadrilátero ABCD. Quer dizer, querem o valor do perímetro deste quadrilátero, do trapézio. Quer dizer, quando pedem assim um perímetro de uma determinada figura, da maneira que deves proceder logo é explorar a fórmula, não é? Então o perímetro deste trapézio ABCD, o que é o perímetro, não é? O perímetro vai ser a soma do comprimento dos lados. Então, quer dizer, vai ser assim este lado BC, o comprimento, quero dizer, vai ser assim um comprimento BC, mais o comprimento de DC, quer dizer, vais adicionando o comprimento da periferia, dos limites da figura. Será aqui mais o comprimento de DC, mais o comprimento da AD, mais o comprimento de AB. Quer dizer, tu aqui só te falta uma coisa, porque repara, o comprimento de BC tens, que é igual a 5. O comprimento de DC não tens, aliás é isto que vamos ter que calcular, não é? O comprimento da AD também tens, que é igual a 3. E o comprimento da AB também tens, que é igual a 4. Quer dizer, para tu calculares este perímetro, vais ter que determinar aqui o comprimento deste lado, deste lado aqui do trapézio. Agora, como é que podemos determinar o comprimento assim desta medida?
repara no seguinte, quando tu estás num trapézio retângulo, né, que é o caso aqui deste trapézio, noutros também poderia funcionar, mas repara aqui neste caso, nós queremos aqui esta medida de DC. Para tu determinares esta medida, a ideia será a gente pegar aqui nesta medida e envolvê-la num triângulo que seja retângulo, de modo a fazeres uma aplicação assim do Teorema de Pitágoras. Então eu tentando envolver esta medida de ser num triângulo retângulo, quer dizer, na minha cabeça começa a aparecer assim aqui este triângulo. Eu até vou colocar assim aqui a laranja para que se perceba melhor. Quer dizer, baixar assim aqui este cateto, sendo paralelo exatamente à AB, o que faz com que aqui sejam 90 graus e depois ter assim mais este cateto, de forma a que este triângulo seja um triângulo retângulo, onde eu vou determinar DC através do Teorema de Pitágoras. Mas espera lá, para eu determinar isto através do Teorema de Pitágoras, eu preciso conhecer pelo menos a medida de dois lados, a não ser que o triângulo seja isósceles, e aí só preciso de uma medida, mas não é o caso, este não é isósceles. Então repara, eu tenho que saber quanto é que mede este cateto, isto vai ser o meu X, não é? Este cateto, quer dizer, a medida é igual a este, não é? Vai ser igual a AB, quer dizer que este cateto mede aqui 4. Tudo bem, e este quanto é que mede? Repara nisto, eu sei que isto tudo é 5. E repara lá que esta medida da AD é igual a 3. Se eu projetar este segmento para aqui, quer dizer, se é 3 ali, também há de ser 3 aqui. Então, se isto tudo é 5 e ali estão 3, quer dizer que este só pode ser 2, não é? Se isto tudo é 5, ali estão 3, não é? 3 mais 2 tem que dar 5. Então, tenho aqui o meu triângulo. É assim o triângulo, né? É retângulo. Eu sei que este lado mede 4, sei que este mede 2 e quero este, né? Quero DC, vou chamar X. Pelo Teorema de Pitágoras, porque o triângulo é retângulo, né? Podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Diz-nos o seguinte, o quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado. A hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo 90 graus, não há que enganar. X quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Quem são os catetos? É este que mede 4, então terei 4 ao quadrado, mais então este, que é 2 ao quadrado. Resolvendo aqui esta equação, vais dizer então que x quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é 16, mais 2 ao quadrado, que é 4, 16 mais 4 dá 20, né? Tens então que x ao quadrado é igual a 20. Agora tu não queres x ao quadrado, tu queres é x, né? Então este quadrado ao passar para o segundo membro passa sob forma de raiz quadrada. Mas tens cuidado, quer dizer, isto é uma equação de segundo grau, então daria mais ou menos a raiz de 20. Mas como DC é uma medida, né? Como este x o que a gente quer é uma medida, a medida tem que ser sempre positiva. Então tudo bem, o meu lado DC vai medir exatamente a raiz de 20, em termos de comprimento. Então está tudo, né? Já consigo calcular, já consigo fazer aqui o cálculo do meu perímetro. Terei então aqui o perímetro do quadrilátero ABCD, será então igual à medida de BC, BC são 5 unidades, terei aqui 5, mais a medida de DC, que é exatamente igual à raiz de 20, mais a medida da AD, que me dizem ali que são 3 unidades, mais a medida da AB, que me dizem que são 4. Isto agora é mesmo meter isto na calculadora, quer dizer que vou ter aqui o perímetro da ABCD, será igual, isto fazendo assim os cálculos na calculadora, isto dá-me assim 16,4721 e continua, né? Nunca mais me acaba. Mas se eu quero um arredondamento às décimas, eu vou ter que escrever este valor, 16, né? Eu vou ter que escrever este valor com arredondamento às décimas. Repara que a décima é a primeira casa a seguir à vírgula. Então eu vou ter que escrever este valor até aqui. Vou ter que fazer um arredondamento. Tens 16,4. Como é que faz o arredondamento às décimas? Olhas para o número que vem a seguir. Se esse número for igual a 5 ou maior, este 4 aumentas uma unidade. Se este número que está à direita da décima for inferior a 5, mantens o que tens. Como o número que está à direita é 7, então nós vamos dizer que o perímetro o 4 vai subir, né? À direita está um número igual ou superior a 5. Então vai ser 16,5. Logo, a nossa resposta é B. E aqui a questão está resolvida. Lembra-te disto. Queres saber aqui
comprimentos de lados, estás a falar em áreas, eles gostam muito de abordar o teorema de Pitágoras. Sempre. Pensa sempre nisto como uma estratégia. Em primeiro lugar, pedem-te um perímetro, deves logo explorar a forma, vê o que tens, vê o que falta. Relativamente ao que falta, tens aqui muitas coisas que vais poder aplicar. Teorema de Pitágoras, semelhanças, ou outro caso, dependem. Por exemplo, aqui facilmente aplicaríamos o teorema de Pitágoras. Mais à frente até provavelmente podes aplicar a trigonometria ou coisas do género. Isto é sempre uma questão de explorares. Pedem-te um perímetro, colocas a forma, vês o que tens e vês o que é preciso. Relativamente ao que é preciso, tentas estabelecer uma ideia, né, que te permita chegar lá. Quando falam em áreas, normalmente o teorema de Pitágoras anda envolvido. Normalmente, não te consigo garantir que todos os exercícios resolverão com o teorema de Pitágoras, mas pelo menos é uma estratégia que deverás ter em conta. Agora vou resolver então a segunda questão. Dizem-me o seguinte: para um certo valor de x, não é? Para um certo valor de x, os triângulos DAP, quer dizer, os triângulos DAP, este aqui que eu vou agora aqui demarcar assim azul, este triângulo e o triângulo CBP, quer dizer, este triângulo aqui, CBP, para um determinado valor de x, né? Quer dizer, para uma determinada posição deste ponto P, estes dois triângulos são triângulos semelhantes, sendo que o lado AD e o lado BC são lados correspondentes. Quer dizer, este lado aqui, AP, este, e BC são lados correspondentes. Quer dizer, são lados que são semelhantes entre si. Eu estou a dar aqui esta indicação, normalmente isto é para dizer que o lado é igual, não é igual, é semelhante. Quer dizer, ou um triângulo foi reduzido, ou o outro foi ampliado, né? Estás numa questão de semelhança. Como é que tu vais determinar este valor de x para os quais estes dois triângulos são semelhantes? Então repara, quando te dizem que os triângulos são semelhantes, tu deves logo, logo, pensar que se são semelhantes, então a razão entre os lados semelhantes terá que ser igual. Ou seja, a razão entre os lados correspondentes, quais são os lados correspondentes que a gente conhece? AD, e o que é uma razão? É a divisão entre AD e BC, comprimentos, né? Falando de comprimentos, terá que ser igual à divisão dos restantes lados que são correspondentes. Se esse lado AD é correspondente a BC, então eu também vou poder dizer que este lado AP será correspondente a PB, né? Repara, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, as hipotenusas serão correspondentes, certo? Tens aqui estes catetos são correspondentes, então estes dois também serão. E porquê é que eu vou usar estes dois e não as hipotenusas? Porque é nestes dois que me aparece o x, eu quero é calcular o x, não é? E então, a razão entre lados correspondentes mantém-se igual, quer dizer que o quociente entre AD e BC terá que ser igual ao quociente entre AP e também PB. Tens de ter aqui cuidado com uma coisa. E por que não PB sobre AP? Tens de ter aqui cuidado com isto. Se aqui em numerador estás a trabalhar o triângulo ADP, né? Estás a trabalhar assim este triângulo, e aqui na primeira razão estás a trabalhar o segundo triângulo, que é o triângulo PBC, nas razões, na igualdade entre as razões, tens que manter a ordem. Tens sempre que manter a ordem. Se em cima o primeiro lado é deste triângulo azul, na segunda igualdade, o numerador, né, o que está em cima da fração, tem que continuar a ser um lado do triângulo azul. Não te esqueças disto. Não podes aqui meter PB sobre AP, ok? Aqui o começo eu poder meter BC sobre AD, não há problema. Mas então tinha este triângulo em cima e depois teria que agir em conformidade. Tem cuidado com isto. E agora vai ser desta igualdade aqui. Repara que também podia dizer que era igual à razão entre o terceiro lado, né? Que seria o quê? Tem que meter aqui o triângulo azul, então PD, quer dizer, a dividir por PC, a nível de semelhança, este seria então um emparelhamento que tu tens. A razão entre os lados correspondentes, o quociente entre os lados correspondentes mantém-se sempre igual. Agora, não te esqueças que tu queres determinar x, né? Tu queres aqui determinar o valor de x. Então, terás de usar aqui a correspondência, onde tens as medidas, e repara, eu da AD e BC, sei que AD é 3 e sei que BC é 5. Eu destas hipotenusas não faço a mínima ideia, então eu não vou trabalhar com estes lados, porque eu não sei as medidas, nem nenhum deles tem x.
Então vou trabalhar a correspondência, vou trabalhar esta equação. Agora atribuindo a isto os valores numéricos e para os lados aqueles que irão conter o meu x. Então repara aqui no seguinte, eu vou agora determinar estes valores, ou então, quer dizer, olhar para o enunciado e perceber quais são estes valores. Eu sei que AD é medida aqui, né? AD é 3, AD é igual a 3. Sei que BC que é esta medida de B até C, é igual a 5. Sei que PB é igual a X, dizem-me aqui que é igual a X. E agora como é que eu vou tirar a AP? Como é que eu vou tirar aqui a AP? O segredo está aqui, percebes? O segredo está nesta definição que tu vais fazer aqui, deste lado AP. Aqui, aparentemente tu não sabes quanto é que é. Mas repara nisto, tu sabes que esta medida toda, quer dizer que vai de A até B, esta medida toda é 4, quer dizer o lado todo vale 4. Se PB é igual a X, quer dizer que AP é o restante. Então AP só pode ser 4, que é tudo, menos X. Repara, AP, que é tudo, é igual a 4, se PB é X, quer dizer que este lado vai ser o 4 menos o X, percebes? Então a AP vai ser 4 menos X. A partir deste momento que eu tenho os lados todos aqui definidos, eu vou agora trabalhar esta ideia. Substituindo pelos valores. Bem, eu sei que AD é 3 e BC é 5. Então terei assim aqui 3 a dividir por 5. Que é igual, aqui PB sei que é X e AP está aqui definido, será então 4 menos x. A partir do momento que tens a equação definida, é uma questão de resolver esta equação. Como é que resolvemos esta equação? Pelos processos normais. Vais aqui reduzir ao mesmo denominador, vou multiplicar aqui esta fração. Quer dizer, até podemos fazer isto de modo diferente. Como eu tenho aqui uma igualdade, podemos trabalhar aqui a lei fundamental. Tu tens aqui uma igualdade entre duas razões, que no fundo tens aqui uma proporção. E a lei fundamental das proporções diz-te o seguinte: quando tu tens uma igualdade, o produto entre os extremos é igual. Ou seja, 3 vezes x, isto é equivalente a dizer que 3 vezes x, então 3 vezes x é 3x, será igual a 5 vezes 4 menos x. Cuidado quando fazes este 5 vezes 4 menos x. Mantemos aqui. O 5 vai multiplicar por isto tudo. Então temos que ter parênteses. O 5 multiplica por este valor todo. Agora, resolvemos esta equação. Quer dizer, ficamos então com 3x. Primeiro temos de tirar os parênteses. Aplicamos a propriedade distributiva. Ficas então com 3x igual a 5 vezes 4, que é 20. Depois 5 vezes menos x dá menos 5x. Agora isto é mesmo resolver esta equação. Passas o menos 5x para cá e fica positivo, né? Ficas com 3x mais 5x igual a 20, o que é equivalente agora a 3x mais 5x dá 8x igual a 20, e agora o 8 que está a multiplicar passas a dividir, e então tens que x é igual a 20 oitavos. Eles pedem-nos a medida em alguns valores específicos, determina o valor de x. Podia ficar já assim, ou então se quiseres fazes aqui o cálculo com a calculadora, divides 20 por 8, e então 20 a dividir por 8, assim 8, 16, depois é metade de 8 para chegar a 20, penso eu que dá 2,5, quer dizer aqui o teu x, para que os triângulos sejam semelhantes, o x terá que ser exatamente igual a 2,5, ok? E a questão está resolvida. O que é que deves reter aqui nesta questão? Sempre que te falam em semelhança, falarem em semelhança, os triângulos são semelhantes, abrigouas são semelhantes, ou alguma ideia queiras trabalhar a semelhança, a gente trabalha sempre com estas igualdades. Se os triângulos são semelhantes, então o quociente, que o quociente é divisão, não é? O quociente entre os lados que são proporcionais, que são correspondentes, esses quocientes mantêm-se iguais, e é daqui que a gente gera equações que depois nos permitem determinar algumas incógnitas, ok? Esta questão estaria então resolvida. Agora vou então resolver aqui a questão 9.3. Aqui é-nos pedido o seguinte: determina a medida da área do triângulo DPC. Repara que a área do triângulo DPC é este triângulo, assim aqui meio maluco, né? Assim aqui este triângulo.
Então, quer dizer, agora dizem, terminar a área do triângulo. Então, gajo, ok, a área do triângulo, sempre te disseram, né? A área do triângulo vai ser a base vezes a altura sobre 2. Mas neste exercício, esta fórmula não é a melhor, não é aquela que te vai dar jeito. Aliás, vai-te trazer muitos problemas. Porque para tu calculares a área do triângulo desta forma, através desta forma da área do triângulo, a base e a altura do triângulo têm de ser perpendiculares. A base tem que fazer sempre 90 graus com a altura. Por isso estás aqui numa situação muito complicada. Porque imagina que defines PC como a base do teu triângulo, quer dizer, a altura terá que vir assim do ponto mais afastado na perpendicular. E então a altura seria esta medida. O que determinar esta medida não seria assim, quer dizer, é possível, mas não é assim uma forma muito fácil de o fazer. Se pensasse na base como esta medida DC, né, a altura viria então do ponto mais afastado, mais ou menos na perpendicular, né, que também estavas aqui desgraçado para saber esta medida. O mesmo iria acontecer aqui se considerasse a base PD, cuja altura tem que vir do ponto mais afastado na perpendicular relativamente à base. Quer dizer, qualquer que seja a base que tu consideres, a altura, pelo menos muito trabalho vai-te dar. Então eu neste caso não utilizaria esta forma da área do triângulo. Pensaria numa estratégia alternativa. E quais são as estratégias alternativas que a gente tem no cálculo de áreas? São duas. A primeira é, por exemplo, pensares na área, da área que tu queres calcular, né, que é a área deste triângulo, e tentar fazer divisões em polígonos que a gente conheça as formas. Quer dizer, podia dividir isto assim em 2 triângulos. Estava desgraçado na mesma com esta medida. Então, quer dizer, esta estratégia de decomposição da figura não ia resultar muito bem. Qual é a outra estratégia, que é aquela que vamos utilizar? A outra estratégia consiste em tu envolveres a figura que tu queres, que seria esta, que eu vou considerar aqui como envolvê-la numa figura maior, da qual eu consiga determinar a área, e depois os espaços que completam essa figura, eu consiga determinar também a área desses espaços de forma a fazer a subtração. Por isso, repara nisto, que isto é extremamente importante. Como é que eu vou calcular esta área 1? Vou pensar na área deste quadrilátero, que é o trapézio, cuja forma eu sei calcular a área de um trapézio, que é simplesmente igual a base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então envolvi esta área 1 que eu quero numa área maior, e agora é esta área do trapézio. Eu vou tirar aqui esta zona preta, este buraco preto e este buraco preto. E repara que, se a área do trapézio eu tirar estas duas áreas azuis, eu fico claramente com a área de triângulo. Agora repara, isto só funciona se estas duas áreas forem áreas que sejam simpáticas de calcular, de modo a eu não ficar com um problema ainda maior. Esta área é fácil de calcular, porque eu aqui, esta área, apanho um triângulo retângulo, então vou considerar assim aqui esta área 2, vai ser a área deste triângulo, e agora assim aqui em baixo, eu também vou apanhar outro triângulo retângulo, vou considerar assim uma área 3. O cálculo das áreas destes dois triângulos, daqui do 2 e do 3, não há problema em aplicar a forma da área de um triângulo, te diz que é base vezes a altura sobre 2. Porque se tu considerares aqui a AD como base, a altura vai ser PA, porque é perpendicular a tal história que a base e a altura têm que sempre fazer 90 graus. Num triângulo retângulo, né, já tens ali os dois catetos são perpendiculares. Então está tudo para calcular estas áreas. Então agora é só pôr esta estratégia em prática. Ou seja, o que é que a gente pensou? A área do triângulo DPC, que é o que a gente quer, né? Que é esta área 1, vai ser igual à área do trapézio, né? Vai ser igual à área do trapézio todo, e o trapézio todo designamos exatamente pelos seus vértices, ou seja, A, B, C, D. Esta é a área do trapézio, e a esta área do trapézio eu vou subtrair a área deste triângulo e vou identificá-lo como a área do triângulo APD, a área do triângulo APD, e ainda vou retirar esta área 3, que será a área do triângulo PBC. Esta será então a minha ideia para determinar a área deste triângulo. Agora é só pôr isto em prática. Vou fazer isto à parte. A área do trapézio ABCD
como eu sei que a área de um trapézio é igual à base maior mais a base menor sobre 2 vezes a altura, então considerando aqui o trapézio grande, repara que BC é a tua base maior que mede 5, mais a base menor está sempre em frente à base maior, que é AD, que mede 3, e vamos então dividir isto por 2 e multiplicar a altura pela altura. A altura é a distância entre as duas bases, que num trapézio retângulo vai ser este lado daqui, que eu sei que mede 4. Então quer dizer, a área deste trapézio ABCD, é só fazeres aqui os cálculos, 5 mais 3 dá 8, a dividir por 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16, olha, esta já está. Agora vamos determinar a área dos triângulos. Vamos determinar aqui a área dos triângulos. A área do triângulo APD, né, que é ali o meu triângulo 1, eu vou apenas limpar isto assim aqui um pouco. É este, né? Este triângulo ali. Vai ser a base. Vou considerar a base, por exemplo, como AD, que sei que mede 3. Vezes a altura vai ser AP. Cuidado, e agora como é que eu tenho esta altura? Eu sei que PB é X, né? Mas eu sei que isto tudo é 4. Eu sei que isto tudo é 4, mas a AP não é igual a 4. Mas repara que eles dizem-te aqui o seguinte, né? Eles dizem-te que o X é igual a 1. Então repara, se o x é igual a 1, quer dizer que esta medida de PB é igual a 1. E se isto tudo é 4, sabe, é 4 e isso aqui é 1, quer dizer que esta medida só pode ser igual a 3. Então tudo bem, vamos calcular a área. Base AD, que é 3, vezes a altura vai ser AP, que também é 3, sobre 2. Quer dizer que isto vai dar 9 meios. Agora vamos calcular a área deste triângulo, que é ali o triângulo 1. Que é o tal triângulo PBC. Então a área de PBC, vamos outra vez bater na forma da área de um triângulo, que é base, vamos por exemplo considerar a base como BC, que é 5, vezes a altura que vou considerar PB, isto porque o triângulo é retângulo, então que é 1 sobre 2, quer dizer que vai dar 5 meios. Então agora é só mesmo trabalhar isto, já tens os valores das áreas todas, é só fazer o cálculo. Quer dizer então que a área do triângulo DPC há de ser então igual à área do trapézio, que é 16, menos a área deste primeiro triângulo, que é 9 meios, menos o segundo, que é 5 meios. Então agora fazes o cálculo, né? Reduzes aqui ao mesmo denominador, multiplicas por 2, diz então que a área do triângulo DPC será igual, crias uma única fração com o mesmo denominador 2, 2 vezes 16 dá 32, aqui multiplicavas por 1, né? Não faz nada. 32 menos 9 menos 5. Pronto, está quase feito, não é? Diz então que a área do triângulo DPC há de ser então igual. 9 e 5 dá 14. 32 menos 14, 18. 18 dá 9. Então a área do teu triângulo DPC são 9 unidades de área. E a coisa está calculada. Lembra-te disto, quando tiveres assim áreas um bocado estranhas, né, que não dá para ir por esta fórmula. Por exemplo, neste caso não dava para ir para a forma do triângulo neste, ou pelo menos muito complicado seria. Lembra-te sempre desta estratégia. Envolves isto numa figura maior e depois tiras os buracos. Caso os buracos sejam fáceis de calcular, né? Se os buracos também forem muito difíceis, não há de valer muito a pena. Fica então a sugestão de resolução para este exercício. Espero ter ajudado. Também alguma questão que não tenhas percebido muito bem, podes então comentar ou manda-me mensagem, estás à vontade para isso. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.